Porque como ganhar a sua família para Deus? Você sabe como ganhar a sua família para Deus? Se você tiver a fórmula, me dá, porque eu não sei. Ah, pastor, mas é fácil. Se fosse fácil, muitos filhos de crente não estariam no mundo. Então é difícil ganhar para Deus a nossa família. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que tema dificílimo. E aí, essa semana a gente tivemos um probleminha familiar, né? Minha esposa, a mãe dela faleceu na quarta para quinta, e eu estava começando o estudo na segunda-feira, e aí tive que viajar às pressas para dar uma assistência para a família. Quando eu cheguei, mas Deus me deu graça. Então o que Deus me pôs no coração eu vou passar para vocês, tá? Vocês podem ter certeza que foi algo que foi Deus que me inspirou, não copiei de lugar nenhum. Procurei, claro que com recursos da Bíblia, da Palavra de Deus, montar esse simples estudo, que é como ganhar a família para Deus. Todavia, eu me baseio para esse assunto no livro de Josué, do capítulo 24 e o verso de número 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Porque Josué, ele dá uma resposta à sua nação. E essa resposta foi na hora que veio de encontro com a minha indagação, né? E eu gostaria de ler com vocês somente o verso 15, Josué, capítulo 24, o verso de número 15. O texto, ele diz assim, pode ser que a minha versão esteja um pouco diferente, mas o significado alterno é o mesmo. E diz assim, Josué capítulo 24, o verso de número 15: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir, de pé como vocês estão, vamos repetir o finalzinho, que eu acho que deve ser igual todas as Bíblias aí, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todos numa só voz, num só fôlego, num só objetivo, uma voz bem firme, bonita. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podeis assentar. Eu vou procurar ser assim. Eu procuro diferir bastante pregação de estudo bíblico. Tem pessoas que não fazem, não diferem, né? A pregação para mim ela é um pouco mais eloquente. O estudo ele é um pouco mais compassivo, ele é mais cuidadoso. Então eu vou procurar ter assim, para que haja uma compreensão melhor de vocês, tá certo? Bom, em primeiro lugar, para toda a igreja, esse talvez seja um dos assuntos mais importantes em toda a história da humanidade, falar sobre família. E não é fácil, porque não tive tempo para pesquisar todos, mas existem mais de uma família, existem várias famílias. Existe família composta de pai e mãe, existe família composta só de mãe, existe família composta só de pai, existe família composta de 2 pais, existe família composta de 2 mães, existe família hoje, nos Estados Unidos, essa questão de gênero, hoje nos Estados Unidos, as famílias, elas são compostas de 50 itens, e no Brasil, para nossa vergonha, eles estão projetando a família ser composta de 70 tipos de família, tá? Então tem sido assim um
desafio para a igreja nos últimos dias falar sobre famílias. É tão desafiador que muitas igrejas, elas já, algumas perderam o rumo, literalmente perderam o rumo, já não sabe mais, acabam trazendo algumas mensagens, algumas prédicas, alguns ensinamentos para as famílias. Todavia, são ensinamentos segundo o querer e a vontade do líder daquela congregação, mas não é segundo o querer e a vontade de Deus, que esse é o principal, esse é o objetivo. Então, ao longo dos anos, as famílias têm sofrido, e a igreja sofre também, porque na verdade a igreja, ela é formada de famílias, a igreja, ela é composta de famílias. Então, geralmente na igreja, às vezes pode ser que esteja apenas um membro da família, mas existe outros casos que tem uma família inteira na igreja, tá? E tanto um quanto o outro acaba tendo dificuldades, porque o sistema que rege o mundo, ele tem procurado de todas as formas prejudicar primeiro a família, depois a igreja. O inimigo sabe que se ele afetar a família, ele afeta a igreja, porque muitos acabam deixando a igreja. Muitas das vezes as pessoas perdem confiança na igreja devido aos problemas que acontecem nela. Mas nós não devemos olhar para isso, tá? Nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas os desafios, eles são grandes, os desafios são muitos. E nos últimos dias, o que nós mais temos visto são jovens que não querem se casar mais. Por que não querem se casar? Porque eu não quero ter responsabilidade, eu não quero esse problema com o filho, eu não quero esse problema com o esposo, com a esposa. Mas por outro lado, acabam gerando famílias totalmente fora dos padrões de Deus, família fora dos padrões divinos, famílias fora do conceito bíblico, que são as famílias constituídas pela palavra de Deus. E o que o mundo quer é exatamente isso, é que não exista, ou que deixe de existir, o padrão divino, o padrão bíblico. Porque não é o meu foco, mesmo sendo voltado para a família, mas não é esse o foco que eu quero falar. Mas trabalhar um pouco essa questão de como ganhar a nossa família para Deus, e até a gente procurar dar uma ajeitada um pouco mais nesse título também. Não que ele esteja ruim, mas para que haja uma compreensão melhor, para que você possa ajudar a sua família, para que de fato você possa ganhar a sua família, certo? E aqui em Josué nós vamos encontrar isso. Bom, primeiro, nós não devemos encarar o tema como um questionamento, ou como algo assim que é interrogativo, porque quando você fala como ganhar a família para Deus, dá a entender que se trata aqui de uma interrogação, de uma pessoa que está fazendo uma pergunta para uma outra pessoa: como ganhar a família para Deus? Mas ainda bem que a irmã não pôs a interrogação lá. Por não ter interrogação, isso dá duplo sentido à palavra. Ela pode ser uma interrogativa, mas ela também pode ser uma afirmativa. Veja que como eu, olhando o tema, eu procurei não encará-lo como sendo um questionamento, como sendo uma interrogação, mas como uma frase sugestiva, algo que sugere, dá sugestão de promover recursos e condições para ganharmos a nossa família para Deus. Então, eu procurei trabalhar esse lado, de promover, de fazer com que seja uma sugestão. Talvez alguém aqui nessa tarde tenha essa dificuldade, então vai surtir para você como uma sugestão para você trabalhar a sua família, para você buscá-la e trazê-la para Deus, tá certo? Então nesse caso, já que eu vou procurar trabalhar fazendo sugestões, promovendo de uma forma mais positiva, então eu trabalharia da seguinte forma, dando uma melhora, uma ênfase maior ao tema. Por exemplo, meios para ganhar a nossa família para Deus.
Então, quais são os meios que você pode fazer? Aí é diferente, porque meios, existem vários meios para você ganhar a sua família para Deus. Existem várias formas, existem vários métodos que você pode aplicar e ganhar, trazer o seu filho, trazer a sua filha, trazer o esposo ou a esposa para a casa de Deus, para o reino de Deus. Então, por que é que eu trago essa sugestão? Qual o caminho que levou a buscar essa sugestão? Bom, pelo simples fato de que muitos já fizeram de tudo para ganhar a sua família. Eu sei aqui, tem gente que já fez de tudo para ganhar a sua família para Deus e não conseguiu. E não vai conseguir, porque a gente olhando biblicamente, quem salva não somos nós, não é o homem que salva. Então você pode fazer o que quiser para ganhar, não vai conseguir, porque é parte de Deus isso daí. É claro que aqui vai cair um tanto na questão do livre-arbítrio, tá? Onde muitas pessoas acreditam, e isso é muito comum quando se faz o apelo na igreja, né? Quem quer aceitar Jesus? E aí no terno alguns falam assim, já que você não quer aceitar Jesus, que Deus te dê outra oportunidade, e daí por diante. Mas a questão não é aquela pessoa querer aceitar Jesus, a questão é alguém convencer ela, e esse alguém não é eu nem você. Alguém tem que convencer aquela pessoa, e nós vamos ver mais aqui à frente como que isso se dá. Então, esse é um simples fato, é um simples motivo de que eu busquei essa sugestão de meios para ganhar a nossa família para Deus. Dentro dessa condição, dentro desses meios, né, de ganhar a nossa família para Deus, eu coloquei aqui, depois de muito esforço e desgaste, chegamos à conclusão que não temos argumento para convencer alguém para Cristo. Eu me baseio aqui, eu gostaria que alguém lesse João capítulo 15, versículo 26 e João 16 e 8. Ok, então aí João ele está dizendo que quem é que vai convencer as pessoas do seu pecado, irmãos? É eu? É o pai? É a mãe? É o pastor? Não é. Por quê? Porque nós não temos condição de convencer ninguém, porque nós também somos pecadores, nós também erramos, e pelo fato de passarmos por essa condição, nós não temos argumento para dizer ao nosso filho, você tem que aceitar Jesus por isso, você tem que aceitar Jesus por causa daquilo outro. Existem alguns pais que, ao invés de ajudar o seu filho, a sua filha, com palavras, eles acabam dificultando, atrapalhando mais ainda. Eles falam, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, o seu caminho é o inferno, essa vida que você está levando vai te conduzir ao inferno. Isso aí provoca os nossos filhos, e ele fala, já que o inferno é o meu caminho, então eu não quero ir para o céu, então deixa eu ir para o inferno, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu fazer as minhas vontades, deixa eu aproveitar dos meus prazeres. Então veja que é difícil convencer os nossos filhos. Falar, não filho, você precisa ir para a igreja, porque a igreja é um lugar legal, é um lugar bacana. Lá, aí o seu filho fala, mas lá na igreja fala mal um do outro, lá na igreja fala mal do pastor, lá na igreja faz isso, faz aquilo outro. Então veja que isso não é argumento para convencer os nossos filhos, mas o que João está dizendo, que virá o Espírito Santo, e ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Somente o Espírito Santo tem condições de convencer a nossa família do pecado que os rodeia. É somente o Espírito Santo. É claro que nós temos que pregar, sim, nós temos que pregar. Você tem que pregar para o seu filho, você tem que pregar para o seu filho. Você tem que falar a verdade para o seu filho, você tem que falar a verdade para o seu filho. Mas saiba de uma coisa, não é eu e nem você que vai convencer ele, é o Espírito Santo de Deus.
o Espírito Santo de Deus consegue convencê-lo do seu pecado. O Espírito Santo, ele sabe, ele adentra o coração da pessoa. Então, é aí a questão de vermos como é difícil ganhar a nossa família para Deus, porque não adianta eu, por exemplo, como pastor, eu chegar para o meu filho, você tem que ir para a igreja porque eu sou pastor. Ele fala, mas e daí, pai? O que você quer dizer com isso? Você é o dono da igreja? Você é o dono da verdade? Eu estou aqui trabalhando a ideia de que adianta a irmã chegar, filha, você tem que ir para a igreja, eu sou dirigente, ciclo de oração. E daí, mãe? O que a sua oração pode me motivar? Meu coração pode ser cativado somente por sua oração? E se às vezes é a pessoa que ela é muito influenciada pelo mal, ela acaba provocando você por ser serva de Deus, por ser uma mulher de Deus de oração, porque o diabo não gosta de pessoa de oração, vai provocar. Então, os nossos argumentos não são suficientes para convencer a nossa família, mas o Espírito de Deus, esse sim, ele sabe, ele conhece. E o Espírito Santo de Deus, ele convence a pessoa de uma forma tão aplausível, tão magnífica, tão maravilhosa, de que muitas das vezes a pessoa está no seu pecado, na sua vida vadia, mas o Espírito Santo vai lá e convence e traz, e aquela pessoa vem e ela aceita o Evangelho de Jesus Cristo. Então observa que Jesus, ele enviou o Espírito Santo para convencer. Jesus, ele não enviou o Espírito Santo apenas para falar assim, vai batizar com o Espírito, vai dar dons de língua, vai dar dons daquilo, dom daquilo outro, dom da ciência, dom da palavra, dom de interpretação. Não, isso aí tudo é cabível ao Espírito Santo, sim, compete a ele. Mas o Senhor Jesus está dizendo, olha, meu Espírito, você vai à terra para convencer o filho daqueles que aceitaram o meu Evangelho. Você vai à terra para convencer o filho da irmã Maria, para convencer o filho do irmão João, para convencer o filho do pastor, o filho da dirigente de coração. Você vai lá para convencer o coração deles, porque eles são conduzidos pelos seus pecados, e eles não vão querer dar ouvido a pai e mãe. Por quê? Porque existe a operação do erro, a mentira, ela impera nessa terra. Irmão, se tem uma coisa que impera no mundo, é o espírito da mentira. Quantas pessoas se deixam levar pela mentira? E o que Satanás faz é mentir para o meu filho, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa. O que Satanás mais faz é ficar mentindo o tempo todo, e por isso ele fica preso às mentiras. Então tem que ser alguém que tenha condição de vencer o poder da mentira, o império satânico, o império diabólico. E esse alguém é o Espírito Santo. E ele veio, ele veio e acabou assim convencendo os corações, convencendo as pessoas. Um outro ponto que eu abordo aqui é que já usamos todos os recursos naturais para evangelizar a nossa família, para ganhá-los para Cristo, mas não deu certo. A gente sabe, é notório, muitas pessoas já fez de tudo que pôde para ganhar a sua família para Jesus e não deu certo. A pessoa usou recursos, usou algo que talvez seja assim, material, humano, mas não deu certo. Uma outra pessoa, abra o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo 18 ao 22. Aqui há uma orientação a esse respeito. Muitas vezes nós usamos os recursos naturais, aquilo que a natureza propõe, para que possamos salvar ou resgatar a nossa família. E muitas das vezes nós não conseguimos. Por quê?
Vamos ler então o que está escrito em São Mateus capítulo 4, 18 ao 22. Quem encontrou e pode ler para nós? Nós estamos vendo aí quando Jesus ele está no início do seu ministério. Jesus ele sai para começar as primeiras festas para o reino de Deus. O que me chama a atenção aqui é que muitas das vezes nós usamos recursos naturais e nós desistimos porque os recursos naturais ele não nos dá muito resultado para o reino espiritual. Não adianta você falar: filho, se você servir a Deus, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, aquilo outro. A gente fica fazendo ofertas materiais de bens para salvar, para resgatar os nossos filhos. Quantas famílias que propõem bens materiais para salvar a sua família? Quantas famílias propõem cargos eclesiásticos para resgatar a sua família para Deus? Quantas famílias na igreja propõem aos seus filhos posição na igreja, posições eclesiásticas, cargos de obreiro, de liderança, mas isso não dá resultado, isso não ajuda, pelo contrário, isso vai atrapalhar a vida dos seus, vai atrapalhar a vida dos nossos. É melhor não propor nada do que ficar propondo para segurá-lo na igreja, para segurar na casa de Deus. Ele vai dar trabalho e vai trazer resultados negativos que vão ser vergonhosos para a obra e o reino de Deus. Então o que Jesus faz? Jesus ele busca da parte do Pai sabedoria para ganhar almas, pescadores, ganhar pessoas para Deus. O que leva-nos a entender que nós não devemos desistir, irmãos. Quantos pais, às vezes está orando pelo seu filho, às vezes está orando pela sua filha, e aí você chega uma hora e fala assim: cansei, já faz 10 anos, 20 anos, já faz tanto tempo que eu oro, e Deus não salva, e aí você desiste. Não pode, isso não pode acontecer. Você não pode desistir, você deve pedir sabedoria a Deus. Passe a usar recursos espirituais e não humanos, recursos divinos da parte de Deus, para ganhar a sua família para Deus. Nós vamos ver Salomão, ele usa a influência para ganhar almas, e ele mesmo diz isso, Provérbios capítulo 11, versículo 30. Quem pode ler Provérbios capítulo 11, 30? Quando Salomão ele vê que a única forma de ganhar alguém para Deus é desta forma, através da influência, com caminhos bons, com caminhos da sabedoria, com caminhos que vão produzir resultados favoráveis. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Quem encontrou? Quem ganha almas, sábio é. Então, o que Salomão propõe para nós é ganharmos a nossa família através de sabedoria, é sermos sábios, e isso é difícil, porque nós buscamos sabedoria através de recursos naturais, e os recursos naturais não propõem sabedoria para a salvação. É preciso buscar sabedoria em Deus, da parte de Deus. É preciso pedir a Deus uma direção, para que você tenha os meios para ganhar a sua família para Ele.
porque Deus é aquele que sabe, Deus ele vai te direcionar, Deus vai dar as diretrizes para você, Deus vai te conduzir à forma sábia para ganhar a sua família para Ele. Então veja, por causa desses dois pontos eu acabei pensando meios para ganharmos a nossa família para Deus. E eu concluo esses dois pontos aqui, dizendo assim, que quando oramos para Deus salvar a nossa família, e isso não acontece, nós ficamos o quê? Frustrado. A pessoa acaba se frustrando, e a partir daí, não tomamos mais nenhuma postura diante de Deus, porque ficamos frustrados. Ah, meu filho não me ouve, minha filha não me ouve, meu filho não vai para a igreja, minha filha não vai para a igreja, meu filho não quer obedecer a doutrina, minha filha não quer obedecer a palavra de Deus. E aí você fica frustrado. Você precisa mudar esse pensamento. Você tem que tirar todo esse pensamento. Você tem que desarmar de tudo isso para ter sabedoria para sua família ser salva e você poder dizer o que Josué disse: eu e minha casa serviremos a Deus. E aí, então a partir desses dois pontos, eu criei 6 passos para ajudar os irmãos, 6 passos para que possa auxiliar os irmãos. E esses 6 passos estão aqui dentro da leitura de Juízes, quando Josué ele está diante do povo, trabalhando ali a questão do povo. Então são 6 passos, né? E eu gostaria que, antes de falar desses 6 passos, você, para não esquecer, ficasse bem gravado na sua cabeça, na minha cabeça, esse tema de Josué 24 e o versículo 15, porque é a partir daí que muitas coisas podem melhorar na nossa vida. Vamos repetir de novo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos criar meios para que essa nossa casa, esses nossos filhos, ou a esposa, ou o esposo, ou o cônjuge, né, também possa servir ao Senhor. Primeiro passo, no capítulo 22, para a gente entender por que Josué está dizendo que ele e a casa dele serviria ao Senhor, a gente precisa retornar no capítulo 22, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 5, acerca de uma vida familiar estruturada diante de Deus. E ele diz aqui no verso de número 2, Josué 22, 2, ele diz assim: e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim tens obedecido em tudo quanto vos ordenei. A primeira parte aqui que eu vejo aqui neste texto para ajudar a família, que muitas das vezes nós acabamos por não fazer, é quando ele está dizendo aqui, olha, ele disse: tendes guardado tudo. Primeiro passo aqui é ensinar a família a guardar todos os ensinamentos pastoral. É preciso guardar. Quem não guarda não obedece. O problema de muitas famílias não prosperar é que muitos filhos não guardam. Eu não estou dizendo aqui que o filho deve ficar decorando a Bíblia. Decorar a Bíblia não é o suficiente, não, irmãos. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo que você tem que decorar a palavra de Deus. Não, você tem que guardar. Os nossos filhos têm que guardar a palavra de Deus. A família que fizer isso, o seu filho guardar, a sua família guardar a palavra de Deus, ela vai ser próspera. E guardar é algo que você guarda e não esquece jamais, você nunca esquece.
Josué está dizendo, e lhes disse: tendes guardado tudo o que vos ordenou Moisés? Se vocês guardarem o que Moisés ensinou, vocês vão ser prósperos. Se vocês guardarem aquilo que Moisés ensinou para vocês, serem bons filhos, serem boas famílias, serem bons seguidores de Deus, vocês serão prósperos. Isso tem uma coisa difícil na vida, é guardar os princípios de Deus, guardar a palavra de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós não pecamos contra ela. O salmista mesmo fala: a tua palavra, Senhor, eu escondi, eu guardei no meu coração, para eu não pecar contra ti. E isso não quer dizer que ele não vai um dia cometer um erro, um deslize. A pessoa pode até pecar, mas ela volta, ela reconhece o seu pecado e ela volta para Deus, porque isso aconteceu com Davi. Davi havia pecado, mas ele reconheceu o seu pecado e ele voltou para Deus. O problema é quando muitas das vezes os nossos filhos, a nossa família peca, porque não guardou a palavra de Deus e morre sem salvação. Esse é o problema, é morrer sem salvação. Enquanto ele está ouvindo a palavra de Deus e ele está aqui nessa vida, pode até estar errando, mas se a palavra cair e ali ela germinar, o seu filho, o meu filho, ele não vai perder a sua salvação, e aí você vai ganhá-lo para Deus, porque a palavra vai estar guardada. E Josué está falando isso: olha, vocês precisam guardar, porque se vocês não guardar, vocês vão perecer. Se vocês não guardar a palavra de Deus, vocês vão sofrer. Então era preciso guardar. O verso de número 3, ele diz o seguinte: a vossos irmãos, durante longos tempos, até o dia de hoje, não desamparaste, antes tivesse os cuidados de guardar. Olha, ele repete aqui: tivesse o cuidado de guardar. Guardar o quê? Os mandamentos. Guardar o mandamento do Senhor, o vosso Deus. É preciso guardar os mandamentos de Deus. Quem quiser salvar-se, quem quiser ter a família salva, é preciso que os mandamentos de Deus sejam guardados no seu coração. E o que os judeus faziam muito era ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. E são 10. Então eles estavam sempre ensinando os seus filhos: filho, não pode matar, é contra os princípios de Deus. Às vezes o nosso filho ele vai, pega uma coisinha de outro, a gente fala: filho, não pode pegar. Por quê? Porque não pode. Isso não é resposta, irmão. Por quê? Porque o pai fica triste quando seu pai chegar, se ele souber que você pegou isso, seu pai vai ficar triste, vai te bater. Não, fala: filho, não pode roubar, porque isso é pecado contra Deus, isso desagrada a Deus. Filha, não pode ter esse namoro escandaloso. Por quê? Porque isso desagrada a Deus. É Deus que vai ficar triste. Você pai, você mãe pode até ficar, mas Deus fica muito mais, porque Deus não quer coisa errada para a nossa família. E no verso 5, 22 verso 5, ele ainda diz as seguintes palavras: tendes cuidado, porém, de guardar com diligência, olha só, o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Então ele está dizendo aqui, tendes cuidado de guardar aquilo que Moisés ele passou para vocês, que foi a lei dos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. Ele está falando: tenha cuidado, não se descuide, não fique displicente, cuidado para você não perder os mandamentos que o Deus Todo-Poderoso entregou ao servo chamado Moisés. Veja que Josué, ele faz questão de frisar o nome de Moisés, porque Moisés era a referência maior para Israel. Ele não precisava citar o nome dele, Josué, mas Moisés, porque Moisés é o legislador. Foi Moisés que legislou a lei para o povo. Era Moisés que ensinava o povo. O povo vinha até Moisés para receber as ordenanças de Deus.
O povo fazia fila para ouvir Moisés. Então ele está dizendo: olha, guarda bem, toma cuidado aquilo que Moisés ensinou para vocês. Aquele dia que vocês ficaram na fila, que vocês vieram aqui para buscar um conselho, para buscar uma orientação do servo Moisés, cuidado para vocês não perderem. Tome muito cuidado, porque isso é precioso, isso é algo importante. Guarda com bastante diligência, com muito cuidado, com muita vigilância. Você tem feito isso na sua casa? Filho, quando chegar na igreja, preste atenção à palavra de Deus. Quando você estiver lá na igreja, cuidado, não fica desapercebido, ouça a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus no seu coração, filho. Guarda, filho, a palavra de Deus no seu coração. Muitas das vezes nós não ensinamos assim, mas Josué ensinava. Assim como Josué ensinava, os pastores de hoje, eles devem ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. É claro que não é responsabilidade do pastor educar o seu filho, mas compete ao pastor ensinar o caminho de Deus, o caminho dos céus para os nossos filhos. E o que nós temos visto na atualidade são muitos pastores se esquivando da palavra de Deus. São pastores que não ensinam a verdade. São pastores que muitas das vezes, isso eu já observei alguns pastores dizendo assim: olha, irmãos, se você for ensinar um texto da Bíblia, e se for um texto polêmico, você salta aquele versículo. Não ensina não, porque vai dar discordância entre a irmandade, vai haver desentendimento entre os irmãos, vai surgir questionamento e pode ser polêmico. Irmãos, não estamos aqui para polemizar, não, mas para ensinar a palavra de Deus. Ensinar que pecado é pecado, ensinar que o erro é erro, ensinar que aquilo pode conduzir os nossos filhos à perdição. Quantos ensinos hoje estão sendo maquiados? É como uma mulher que se maqueia, ela esconde a sua beleza atrás da sua maquiagem, e no dia que tira a maquiagem, principalmente aquele dia que a mulher acorda assim, sabe? Você fala: puxa vida, será que essa é minha esposa mesmo? Será que essa é minha mãe? Que não está sem a maquiagem, não é o caso, mas lá fora no mundo, essas atrizes, essas artistas de novela e televisão, um dia que elas acordam sem a maquiagem, é um desastre, porque a pessoa fica escondendo atrás da sua maquiagem. Quantos pastores hoje estão fazendo isso? Estão maquiando o Evangelho, estão mascarando a palavra de Deus, e aí muitos dos nossos filhos acabam pecando contra Deus. Por quê? Porque falta ensinamento genuíno da palavra de Deus. A palavra de Deus não mata, irmãos, pelo contrário, ela dá vida e dá com abundância. A palavra de Deus, ela diz que ela desvia o homem do abismo que está à sua frente. Josué está dizendo aqui: olha, é preciso guardar a palavra de Deus. Tem pastores hoje que nem Bíblia ensina mais na igreja. Existem cultos hoje que não tem mais pregação, não tem ensinamento da palavra de Deus. Aí crescem aquelas igrejas destruturadas, sem estrutura no Evangelho, pessoas que não têm condição de lutar contra as forças do mal. Os pastores devem ensinar a palavra de Deus, mas ensinar mesmo. E quando eu estou dizendo aqui ensinar, nós não devemos confundir ensinar com cobrança. Tem pastores que cobram, tem pais que cobram: filho, você não pode fazer isso, filho, você não pode fazer aquilo. É só cobrança, mas não ensina. É preciso ensinar. Ensinar é diferente de cobrar. Quando a gente só cobra, dentro da cabeça dos nossos filhos, eles ficam assim: mas eu estou sendo cobrado de uma coisa, eu não sei nem por que eu estou sendo cobrado disso. Por que eu tenho que fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer aquilo outro?
Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? É porque ele é filho de crente? Porque Josué está dizendo aqui, olha, ensina a guardar. Filho, você precisa ler porque você precisa guardar a palavra de Deus. Porque na hora do perigo você vai precisar da palavra de Deus, filho. Filha, na hora do perigo você vai precisar da palavra de Deus. Às vezes na hora do perigo, filho, filha, o pai, a mãe não vai estar perto de você, mas a palavra vai estar no seu coração. E aí ele diz, a tua palavra eu escondi aonde? No baú? Eu escondi lá no banco, eu penhorei lá no banco. Ele diz, a tua palavra eu escondi aonde? No coração. Por quê? Porque às vezes você está aqui, o seu filho está lá, e o perigo está lá. Mas se ele guardou a palavra de Deus naquela hora, ele vai usar a palavra naquela hora. Porque Jesus, quando estava lá na cruz, Satanás disse aquelas palavras para Jesus, mas Jesus disse, olha Satanás, mas também está escrito. Foi na hora, Jesus puxou o texto da palavra de Deus também. Já pensou se Jesus precisasse voltar lá na sinagoga e perguntasse para o rabino, rabino, o que é que eu falo para Satanás agora? Satanás está me atormentando, o que é que eu falo? Aí o rabino, ó Jesus, você vai dizer isso assim, assim, assim. Aí Jesus voltava lá, Satanás, ó o rabino mandou. Não, isso pode estar acontecendo com o seu filho, com a sua filha. Na hora que Satanás vem com as armadilhas, com as astúcias, ele vai lembrar da palavra de Deus, porque guardou no coração, está guardado. Então às vezes cobramos muito e ensinamos pouco. Vamos ver Provérbios 22:6. O que Salomão ele fala acerca deste ensinamento? Provérbios capítulo 22, o verso de número 6. Aqui Salomão, ele é muito sábio ao trazer essa palavra, que ela é muito útil para os dias de hoje. Ele diz assim, ó: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, ensina. Então é para ensinar, irmãos. Pai, mãe, é para ensinar. É ensinar quando eles estão pequenininho assim, ó, nesse tamanhozinho aí. Você tem que ensinar, ensinando. Filho, vamos ler aqui. Filho, guarda. Filho, olha assim. Filho, é dessa forma. Está escrito aqui. Você vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. E quando ele crescer, Salomão está dizendo que quando ele se tornar grande, já tornar velho, já tornar adulto, ele está dizendo, ó, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Então, pai, mãe, passe a fazer isso, passe a ensinar o seu filho, a sua filha, o caminho do Senhor. Eis aí um dos meios para ganhar a sua família, é ensinar a guardar a palavra de Deus. Tem muito pai que está ensinando o filho a guardar coisas malignas, coisas maléficas. Salomão está dizendo, ensina a criança o caminho que deve andar. Salomão está nos levando a ensinar a nossas crianças, nossos filhos, o caminho de Deus. Quantas crianças hoje de colo, os pais dão um celular na mão do filho, simplesmente deixam na mão do filho, e não sabe o que o filho está olhando, não sabe o que o filho está vendo, não acompanha esse caminho da criança. Quantos pais deixam seus filhos sair, eu estou dizendo quando pequenininho ainda, e não sabe aonde o filho está indo, com quem está indo e o que está fazendo. E aí quando vai descobrir, o filho está aprofundado num monte de coisas erradas, ilícitas, de coisas imorais, todas as vezes dando trabalho para a sociedade, todas as vezes dando trabalho para o país, para o seu estado, para o seu município, para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua rua, para a sua escola. Nós vemos isso acontecer nos dias atuais, porque os pais estão se esquivando de ensinar, não ensinam mais. Segundo passo aqui, ensina a família e se esforça para guardar e cumprir toda a lei. Veja o que Josué, ele diz aqui no capítulo 23, o verso de número 6.
Josué, ele diz a seguinte palavra: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprir de tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Então veja, esforçai-vos. Irmãos, nós temos que nos esforçar, tem que haver um esforço grande, um esforço maciço da nossa parte, para que os nossos filhos, a nossa família, ela possa ser salva. Qual é o esforço que nós estamos fazendo? Se tiver que ser salvo, vai ser salvo. Se não tiver, não é assim não, irmãos. O esforço é o teu filho, é a tua filha, é o teu esposo, é a tua esposa, é alguém da tua família. Você tem que fazer todo o esforço, você tem que buscar a Deus, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que ler a palavra de Deus, insistir, você tem que fazer isso. Josué, aqui, ele está diante do povo, e ele chama o povo para observar a lei de Deus. Ele está dizendo aqui, esforça para guardar e cumprir a lei de Deus. Quantas das vezes nós, pai, fala que os pais têm que entesourar sim tesouro para os filhos, mas nós fazemos muito esforço, muito sacrifício para a vida aqui nessa terra, e não fazemos esforço para ganhar a nossa família para Deus. Muitas das vezes nós não nos esforçamos, muitas das vezes nós não tiramos um período no dia para orar para a salvação dos nossos filhos. Quantas das vezes você, pai, você, mãe, foi lá na cama do seu filho, na hora que ele não estava, porque às vezes que ele está lá, às vezes você até tem vergonha, é um pouco desconfortável, tem filho que nem aceita, mas na hora que ele não estiver, quantas das vezes você foi lá e dobrou o joelho na cama dele e falou: Senhor, aqui nessa cama vai deitar o meu filho, a minha filha, ele vai chegar, a cama vai estar arrumada, está aqui o travesseiro para ele descansar a cabeça, está aqui a coberta para ele cobrir, mas Senhor, guarda, livra, protege, liberta, tira as coisas erradas da vida do meu filho. Quantas das vezes você fez isso? Qual foi a vez que você fez isso? Qual foi a vez que você falou: Deus, meu filho vai comer essa comida aqui, Senhor, a comidinha saudável, boa, ganhada com muito esforço, com muito suor, mas Senhor, é para ele se sustentar, ter força, ser alguém digno na vida. Todas as vezes nós não agradecemos, temos que nos esforçar. Quantas das vezes você dobrou o joelho e falou: Deus, porque às vezes a gente até ora: Deus, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que minha filha seja uma advogada, eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo outro. Mas qual foi a vez que você falou: Deus, eu quero que meu filho seja um missionário, eu quero que meu filho seja um levita, eu quero que minha filha seja uma dirigente de oração, eu quero que minha filha seja uma líder que jogue na sua casa, eu quero que minha filha vá pelo menos na igreja, Senhor, vai lá limpar a igreja para os irmãos entrarem e assistir o culto e adorar o seu nome. Qual foi a vez que você orou desta forma? Às vezes nós pedimos a instrução, ela é acompanhada de insistência. Veja, irmãos, o que está escrito aqui, o que John MacArthur fala acerca dessa instrução do filho, esse filho que ele precisa da instrução, que ele precisa da orientação. John MacArthur, ele chega a uma conclusão muito lógica e muito certa. Ele diz o seguinte: há apenas um caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da vida. Esse caminho está bem detalhado em Provérbios. É indiscutível que a instrução, o preço, produz hábitos para toda a vida. Por isso os pais devem insistir nesse caminho, ensinando a palavra de Deus, esforçando-se esse ensino com disciplina amorosa e consistente durante todo o desenvolvimento da criança. Então veja, se o ensinamento que Salomão está dizendo aqui no capítulo 22, versículo 6, se ele não for acompanhado de disciplina,
se ele não for acompanhado com amor, obrigado, filho, Deus te abençoe. Veja que aqui ele está dizendo que essa pessoa que não tem esse acompanhamento, ele não tem essa amorosidade da parte de Deus, serão filhos criados sem os cuidados da palavra de Deus. Então veja a responsabilidade sua, pai, sua mãe, de orientar, de ensinar, de criar a disciplina para o seu filho. A disciplina, ela tem que ser a base do amor. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui um dos filhos que mais apanhei dentro de casa, foi eu. Meu pai era muito ruim. Meu pai era um homem que perdeu seu pai cedo, saiu cedo de casa para fazer a vida, criado nesse mundão aí afora. E quando o papai casou com a minha mãe, nasceu primeiro meu irmão Oswaldo, depois nasceu eu. E o meu irmão Oswaldo, ele era aquele filho prazeroso, que dava prazer aos pais, e eu não dava muito prazer aos meus pais. Eu era aquele filho arteiro mesmo. Então meu pai, ele era muito mal comigo, ele era muito ruim. Eu apanhei, que eu não gosto de contar. A minha avó fala que até uns tempos atrás eu tinha marca no meu corpo de surra que eu levei do meu pai. E eu falei: Deus, um dia eu vou casar, e eu não vou criar os meus filhos da forma que eu fui criado. Eu vou criar os meus filhos com amor. Eu posso ser um filho ruim, mas não é por causa disso que eu vou transferir a maldade para os meus filhos, de jeito nenhum. Talvez, irmão, a natureza que você foi criado não é a mesma que você deve criar os seus filhos. Isso vai criar rancor, vai criar ira nos seus filhos, e é por esse motivo que eles poderão não ficar na igreja, na casa de Deus. Então aqui marcado está dizendo que quando falta essa disciplina amorosa, chamar o filho, conversar com ele, dialogar. Às vezes não é o tanto bater, mas o mais conversar, o dialogar. É claro que a Bíblia fala que não deve apartar dos nossos filhos a vara, mas também não é só na base da vara. É preciso dialogar, é preciso conversar, sentar 1, 2, 3, e para a glória de Deus. Não é porque está aqui minha filha que trouxe esse copo de água, eu agradeço a Deus, mas muitas vezes eu sentei. Olha, não é assim a vida. Às vezes eu batia. Eu lembro que um dia eu bati na minha filha Aline. Eu precisei bater nela uma vez, na adolescência dela. Depois que eu bati nela, eu fui para o meu quarto, fechei a porta e fui chorar dentro do quarto. Minha esposa falou: tá vendo, você bate na menina, agora vem chorar. Porque eu não queria fazer aquilo, não era do meu coração, mas eu precisava criar neles temor, mas era contra a minha vontade. Mas eu mais conversava: olha, a vida é dessa forma, a vida é daquela forma, olha aqui, leia, vamos ler a palavra de Deus, vamos pelo caminho da palavra de Deus. Criar insistência. Muitas das vezes ensinamos os nossos filhos, mas não nos esforçamos para fazê-los guardar a lei de Deus. Então, pai, mãe, mude o seu conceito. Uma vez, não para envergonhar, não, de forma alguma. Uma vez eu falei para minha esposa assim: olha, não se bate no filho por causa de pecado. Se o filho pecou, não bata, porque surra não endireita ninguém, em questão de pecado não. Se pecou, se errou, vamos orar, vamos pedir a Deus que tenha de misericórdia. O pecado se trata com a oração, com a palavra, com o ensino, com a doutrina bíblica. Terceiro, ensinando a família a não se misturar com os incrédulos. Esse aqui eu acho que é um pouco complicado. O capítulo 23
de Josué, o verso 7, ele diz assim: para que não vos misturei com esta nação que restaram entre vós, não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Veja, o que Josué está trazendo aqui é que os filhos deles não deviam se misturar com o mundo, com as nações pagãs. Irmãos, hoje o que nós temos visto na igreja, os nossos filhos se misturar com o mundo. Irmãos, eu vou dizer sem medo de errar, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu posso ter um pouco de cautela, mas medo não. Tem pai que deixa o seu filho ir para o cinema com outros. Isso é um caminho errado. Tem pais que deixam o filho ir para o campo de futebol, deixam o filho ir com outros. Isso é errado. Tem pais que deixam a filha ir para a quermesse com a outra. Isso é errado. Tem pais que deixam o filho ir para festa junina. Não é à toa que hoje nas igrejas, depois que isso foi começando essa influenciazinha assim, porque o diabo, ele é assim, ele vem de mansinho, ele vem de sapatinho de algodão. Começou assim: no cinema não tem problema. Aí começaram a ir, foram para o cinema. Hoje já tem cinema dentro da igreja. Eu congreguei igreja que fizeram cinema dentro da igreja. As crianças vinham ainda de pijama, acampava dentro da igreja, assistia os seus filmes lá. Por quê? Porque não tem problema, pode ir no cinema. Eu vi uma época que não tem problema ir na festa junina. É trabalho da escola. Hoje nós temos igreja evangélica fazendo festa junina. Por quê? Porque o inimigo é assim, ele vem de mansinho. O filho ia jogar bola, o pai fazia, liberava tudo. Hoje tem igreja que tem time de futebol inteirinho. O que eu quero dizer, irmãos, com isso, é que nós não devemos misturar com os incrédulos. Quando nós misturamos com ele, nós fazemos o que eles fazem. Se eles matam, o nosso filho vai matar. Se eles roubam, o nosso filho vai roubar. Se eles fumam, o nosso filho vai fumar. Se eles se prostituem, que hoje os namorinhos, ficou com fulano, ficou com Beltrano. Mas cadê esse fulano? Está ficando com fulano. E o pai, a mãe não sabe nem o que é ficar. Ficar é ter relação sem compromisso. Quantos filhos adolescentes aí já ficou com 4, 5? Por quê? Porque se tornou uma coisa comum hoje. Estão se misturando. Isso vai afetando a vida. Isso vai fazendo com que nós perdemos a nossa família, perdemos de Deus, e o diabo vai ganhando a nossa família. Porque nós estamos vendo hoje uma série de congressos de jovens, aonde há um esforço tão grande e não tem salvação de almas. Aonde há um esforço, eu tenho visto, irmãos, eu tenho passado em grandes ministérios, aonde está chegando o congresso, vamos orar, vamos jejuar, aí no dia não acontece nada. Por quê? Porque estão misturados com o mundo. Estão dentro da igreja, mas estão fazendo a coisa do mundo. Estão na casa do Senhor, mas estão servindo ao mundo. Vêm para os trabalhos da casa de Deus, mas estão fazendo aquilo que o mundo faz. Josué está dizendo aqui no verso 7: para que não vos mistureis com as nações. Não se misture com eles. Não façam o que eles fazem. Não pratiquem o que eles praticam. O nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus sério, é um Deus justo, é um Deus verdadeiro, é o único Deus. Vocês não podem se misturar. Então veja, se a nossa família se mistura com os incrédulos, e os incrédulos se misturam com a nossa família, Deus, o que vai acontecer, irmãos? Deus não tirará o mal do nosso meio. Veja, Josué, ele fala isso
nesse mesmo capítulo 23, o versos de número 12 ao 13, ele diz assim: porque se deles vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações, ainda em vosso meio com elas se vos aparentar, com elas se vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não expulsará mais esta nação de vossa presença, mas vós sereis por laço e rede e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até perecer nessa boa terra. Olha o que Josué está dizendo: se vocês ficarem misturados com eles, se vocês misturar com eles e eles misturar com vocês, o que vai acontecer? Deus vai deixar vocês sofrer. Deus não vai livrar vocês aí. Deus não vai tirar vocês deste mal. É isso que ele está dizendo. Agora vejam algo interessante. A mistura leva-nos a violar a lei de Deus. Como consequência vem a destruição e a ira de Deus. Porque aqui no mesmo capítulo 23, só que o verso 15 e 16, Josué ele está dizendo assim: e sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vós destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e fordes servirdes a outros deuses e adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis nessa boa terra. Está dizendo, vocês estão dentro de uma boa terra, mas por causa de vocês se misturar com o mundo, vocês vão morrer aqui dentro e não vão desfrutar dela. Então vale a pena esforçar para que a nossa família ela não se misture com o mundo, irmãos. A nossa família não venha se misturar com as coisas que há nesse mundo. Quarto passo aqui: ensinando a família a conhecer os seus inimigos. Será que nós temos feito isso, irmãos? Você tem ensinado o seu filho a conhecer os inimigos dele, dessa pós-modernidade? Josué ele ensina. Veja aqui no capítulo 24, Josué, quando ele está despedindo do povo, ele ensina o povo a conhecer os seus inimigos, e ele vai mostrando aqui os inimigos de Israel para todos. Ele fala sobre Jericó, sobre os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Foram os inimigos de Israel que ficaram na terra, e ele está dizendo para conhecê-los e fugir deles, não fazer aliança com eles, porque se eles fizessem aliança com esse povo, eles iam sofrer amargamente, como aconteceu. Por causa da desobediência, eles sofreram na mão dos seus inimigos, pegaram as suas filhas, levaram os seus filhos, aprisionaram, fizeram barbaridades com eles. Então ele está ensinando aqui a conhecer os seus inimigos, e nós precisamos fazer isso, porque os inimigos da nossa família na atualidade, irmãos, eles são terríveis, eles são perigosos. Os inimigos da família hoje, por exemplo, a mídia hoje é o maior inimigo da nossa família. Hoje existem desenhos malignos na televisão, desenhos satânicos, desenhos diabólicos, desenhos cheios de espiritismo, desenhos cheios de bruxaria, e os nossos filhos ficam vendo essas coisas. É por isso que nós temos filhos rebeldes na igreja hoje. São consequências de ficar vendo essas coisas. Pare para observar, tem filhos que chegam na igreja, ele já chega fazendo aqueles karatê assim, né? Já chega tudo assim. Por quê?
fica o dia todo assistindo Pokémon, Digimon, assistindo desenhos japoneses, que é só de luta. Ele já chega dando pontapé em tudo, e às vezes ele está sozinho, ele não está nem com o outro, não, ele está sozinho, porque está na cabeça do seu filho, do nosso filho. Aquilo é um perigo para o seu filho, é um perigo para o nosso filho. Eles crescem com isso na cabeça. Não é à toa que muitos filhos, eles saem por aí dando tiro à toa. Ele fala: eu vi lá na televisão, eu vi lá o desenho. E eles vão e fazem a mesma coisa. É preciso ensinar os nossos filhos a conhecer os seus inimigos. Hoje, se bem que para muitos pode ser uma boa ferramenta, você pode usar para o bem, mas eu tive que, aí há uns 20 dias atrás, eu tive que acabar com o meu Facebook, porque eu não confio mais. O Facebook não é de confiança, irmãos, não é de confiança. Muitas pessoas estão sendo ameaçadas. Hoje o Facebook é para destruir o caráter, destruir a moral das pessoas. Precisa conhecer os teus inimigos, para você se autodefender deles. Se nós fizermos isso, nós protegendo a nossa família, nós vamos ganhá-los para o Senhor Jesus Cristo. Nós temos também hoje pessoas anticristãs. Às vezes nós não ensinamos os nossos filhos a se defender, de conhecer os seus inimigos. Hoje tem pessoas dentro da igreja que está levando os nossos filhos para o mau caminho. Mas é filho de crente, mas está levando para o mau caminho. Mas é filho de obreiro, mas está levando o seu filho para o mau caminho. Deus fala assim: diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Não é porque é filho de pastor, não é porque é filho de A ou B, não, Senhor, nada disso. Tem que ser convertido, tem que ser uma pessoa crente na pessoa de Jesus Cristo. Você tem que saber com quem teus filhos estão andando. De repente está numa situação difícil, você não sabe. Há poucos dias lá na igreja, lá onde nós estávamos, uma mocinha, esse negócio que estão falando agora é mutilação, não sei, que se corta, a mocinha deve ter o que, 16, 18, 17 anos. Aí o namorado dela falou assim: a sua namorada está com umas faixas no braço, que ela machucou? Ele falou: não, ela se mutilou, ela se flagelou, ela se cortou todinho. São amizades. Pai, mãe, tome cuidado. Procure ver o comportamento do seu filho, procura ver o comportamento da sua filha, porque depois de grande aí não vai ter mais jeito. Tem que ver quando pequenininha. Depois de grande ele já tem o juízo dele, ela já tem o juízo dela. Então no capítulo 22, aqui Salomão, Josué, ele está orientando o povo a tomar cuidado. No capítulo 22, o verso 1 a 34, ele orienta a tomar cuidado com os pagãos que queriam destruir a moral de Israel. Quinto passo, para não prolongarmos, é preciso ensinar a renovar a aliança com Deus. E Josué, ele faz isso no capítulo de número 25, capítulo 24, versículo 15, aliás, quando ele está dizendo aqui, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem servais vossos pais, que estava da além do rio Eufrates, ou os deuses do amorreu em cuja terra habita. Mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem. Vocês querem servir a esses deuses aí? Eu e a minha casa nós vamos ficar com Deus. Ele está ensinando aqui a fazer aliança. No capítulo 24, o verso de número 18, ele também está fazendo essa menção a esse texto,
quando ele diz: o Senhor expulsou de diante de nós toda essa gente, até os amorreus, morador da terra, portanto nós também serviremos ao Senhor. Ele falou: nós vamos servir a Deus, nós não vamos servir a esses deuses aí fora, nós vamos servir ao Senhor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer aliança com Deus, a reconhecer Deus como Deus deles, como o Senhor da vida deles. Hoje tem muitos filhos, muitas crianças dessas pequenininhas aí, eles não sabem que Deus é o Deus deles, e eles vão crescer sem saber que Deus continua sendo Deus, porque não estão sendo ensinados na sua infância. É preciso ensinar. O pai e a mãe chega: filho, o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, é Jeová. E você vai lendo, vai pegando os textos na palavra de Deus e vai ensinando o seu filho. Um outro texto interessante, o do profeta Elias, lá em 1 Reis capítulo 18, versos 20 ao 40, quando Elias, ele renova a aliança com Deus, faz o povo, renovar uma aliança com Deus, quando ali, diante daquele altar, diante daquele desafio, os profetas de Azer e de Baal, eram um total de 850, juntando as duas turmas, e ele sozinho ficou por profeta de Deus. Ele diz: hoje nós vamos ver quem é Deus em Israel, e aquele que responder por fogo, esse é Deus. E o que o povo falou? O povo disse: olha, boa é esta palavra. Quer dizer, o Deus que responder, esse é o nosso Deus. E lá os profetas de Baal, de Azera, fizeram seu sacrifício, Deus não respondeu. Elias, uma simples oração, desceu fogo do céu, consumiu o altar, o holocausto, a oferta e tudo estava ali, e ainda lambeu a água que estava em volta do altar. Foi uma aliança que ele fez, e o povo ali passou a voltar a servir a Deus. Meus irmãos, pai e mãe que está aqui essa tarde, façam aliança com seus filhos e com Deus. Ajude eles a enxergar as coisas espirituais, para que eles possam ser guardados naquele grande dia. Por último, sexto passo, ensinando a família a conhecer o Deus santo e zeloso. Capítulo 24, o verso de número 19, Josué então ele diz assim, as seguintes palavras para o povo de Israel: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso. Ele está dizendo: vocês não podem servir a Deus dessa forma que vocês estão, vocês não podem servir a Deus com esse pecado, praticando essas coisas erradas, porque Deus ele é santo e ele é zeloso. Nós precisamos trazer isso para a nossa família, que Deus ele é santo, irmãos, que Deus não compactua com a mentira, Deus não compactua com as coisas erradas, Deus não compactua com aquilo que é desagradável. Ele é um Deus santo, é um Deus verdadeiro. E quando nós não ensinamos isso para os nossos filhos, eles crescem sem saber o que é verdade. Não devemos deixar que a família profane o nome de Deus. Devemos cuidar, devemos observar, tomar cuidado com aquilo que eles estão fazendo, para que o nome de Deus não seja profanado. Vocês deve ser conhecedor daquele caso, aquela jovem que criada na igreja, mas que um dia saiu para a balada com os jovens, e a hora que a mãe falou: filha, vai com Deus. Aí ela falou assim: mãe, só se ele for no bagageiro, porque aqui não cabe mais, está cheio. E o carro saiu, e lá na frente o carro desgovernou, bateu, morreu todo mundo. Aí quando foram ver, lá no porta-mala, os ovos que estavam ali, nenhum havia quebrado, mas as pessoas que estavam no carro, todos morreram. Por que isso, irmãos, acontece? Porque esquecemos que Deus é santo. Quantos filhos não respeitam a Deus? Quantos filhos que não respeitam o nome do nosso Deus? Acha que Deus é um ser qualquer. Quantas pessoas não é zeloso com as coisas de Deus? É preciso tomar cuidado. Eu concluo aqui dizendo que agora veja como se tornou mais fácil criar
os nossos filhos. A partir do momento que você vai fazer esses princípios aqui, que você vai ensinar o seu filho a guardar os ensinamentos de Deus, vai ensinar o seu filho a esforçar para guardar a lei de Deus, vai ensinar a sua família a não se misturar com os incrédulos, vai ensinar a família a conhecer os seus inimigos, vai ensinar a família a renovar uma aliança com Deus, vai ensinar a família a saber que Deus é santo e zeloso. Você vai contribuir para que a sua família seja salva em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos para uma oração.